Oi, tudo bem? O meus fiéis amos aqui. É, o episódio de hoje não é um, um episódio editado, mais um da série. Não editamos o podcast, porque se pararmos para editar, talvez não saia. É, de um momento da minha vida que é o agora. O agora na minha vida já mudou. Nossa, o agora já mudou. Porque a cada segundo que passa é o futuro se tornando presente. Que filosofia, que lindo. Não só isso, mas o agora mudou algumas coisas na minha vida que me fez refletir sobre aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, daquilo que eu escolhi na minha vida, na minha carreira, de quais sonhos são reais, quais sonhos são meninices. E, cara, é muito interessante isso. Por que eu tô fazendo toda essa reflexão? Por que eu comecei do jeito mais, talvez, desanimador possível, sem foco objetivo possível? Porque eu tenho uma notícia. Esse programa agora foi pro YouTube. Está no YouTube por algum tempo. Vai ter vídeo? Não faço ideia, porque se tiver vídeo, vai ser live, porque eu não vou editar vídeo. Porque dá um trabalhinho, por mais que eu saiba editar, mas eu não quero ter que tirar a graça de ser um podcast onde você não tem imagem. Então, se você der uma googada, uma pesquisada no YouTube, talvez, e colocar o MFRcast, você vai encontrar um canal no YouTube com a logo atual, com os episódios antigos, e você vai encontrar o nosso programa lá. Então, se você quiser nos ajudar, ir lá e assistir alguma coisa, para quem sabe o YouTube recomendar a gente para alguém, né? Nunca se sabe. Mas eu queria conversar sobre isso, sobre o que significa o MFRcast, o que foram esses anos de estar fazendo isso. Acredite ou não, eu comecei isso perto do meu aniversário. 25 de setembro é meu aniversário. Dia 17 de setembro eu comecei isso. Quando eu comecei, ainda estava no meio da pandemia. E eu sempre quis fazer um podcast porque eu era fã de podcast e ainda sou fã da mídia. Mas não o podcast hoje que as pessoas conhecem. Esse podcast com vídeo, esse podcast MesaCast. Eu gostava de podcasts e ideias de podcasts experimentais, diferentes. Eu acompanhei até a 3ª temporada de um podcast da CNN chamado Vozes. Não lembro mais se é CNN, eu esqueci qual era o nome, mas era uma rádio por trás. E era um podcast sobre reportagens, sobre tema, e as gravações eram feitas com um gravador de bolso. Então o áudio te levava pro consultório, você tinha as narrações em off, e também existiam os episódios de debate do Vozes. E isso era, para mim, incrível. Tinha outros podcasts de cultura nerd mesmo, e teve o auge disso, né, das pessoas assistirem um filme, discutirem sobre isso. E esses podcasts, e podcast de música, podcast de técnica, podcast de opiniões, foi um momento muito áureo assim na minha juventude, ali em torno dos meus 18 anos, oh meu Deus. E eu vi uma nova crescente de podcasts, e muito influenciado pelo aquilo que aconteceu com o Flow Podcasts. Olha só, caramba, o Flow influenciando gerações. Porque quando eu vi o Flow e eu vi toda aquela coisa da liberdade, eu fiquei fascinado por aquilo. E eu comecei a pensar que, cara, qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode ir lá
arrumar uma coisa, arrumar um nicho e fazer. E houve um boom dos podcasts, um boom de liberdade. Hoje tem uns grandes aí, por exemplo, o Rogério Vilela. Ele era um comediante stand-up. Eu já cheguei a ver algumas comédias dele no YouTube. E, cara, hoje é um cara que o trabalho dele é estar ali no porão da casa dele, talvez, eu não sei mais, eu não sei onde é gravado, e conversar com gente inteligente, ter uma conversa legal, perguntar coisas. E, cara, isso foi algo que mudou um pouco a minha percepção. Eu falei, cara, talvez tenha algo ali que dê pra fazer. Então, isso aqui surgiu com essa ideia de liberdade e a gente extrapolou essa liberdade. Eu cheguei a fazer um trabalho de faculdade num formato de podcast, como tem até hoje um podcast de histórias e vários podcasts de história, né? História FM, que são podcasts que são quase artigos ou e alguma coisa relacionada com uma conversa, aonde você tem realmente conteúdo histórico produzido. Eu lembro de uma série de reportagem, não, de podcasts que foi produzida pelo Estadão, falando sobre os presidentes da República, falando sobre Getúlio Vargas, conversando com historiadores, recuperando discursos históricos, com áudios, com todo um clima-se que fundou a República Brasileira. Isso foi incrível. Isso foi incrível de descobrir esse mundo do áudio, de descobrir esse mundo de troca de informações. E isso me fez apaixonar pela mídia do podcast, porque eu estava recebendo informações, tendo notícias, sendo impactado, porque existia eu me lembro, o Loop Matinal, era uma parte do Loop Infinito, que é um canal no YouTube, que falava só sobre tecnologia. Hoje existem muitas variações disso. Existe o jornal do The News, que você recebe por e-mail. Existe... hoje até mesmo o próprio Loop Matinal não existe. Existe uma outra versão, que é o Giro do Loop, e que sai todo dia, um horário X da manhã. Então, as mídias se adaptaram, as ideias mudaram, as mentalidades se tornaram outras coisas. E eu vivi essa época de descoberta e eu comecei esse programa nisso. Só que eu comecei sem pôr uma regra clara de toda sexta-feira sair fielmente um episódio. Até teve uma época que se tornou isso. Mas as coisas foram mudando. A vida, ela é complexa e maravilhosa, por isso ela vai mudar, independente do que eu ou você queira. E eu tô tentando transformar esse lugar em um lugar de conversa sobre o cristianismo, um lugar de conversa sobre a religião. Eu prometi até uma série sobre um livro, meu Deus, 1 hora sai. Um dia vai sair, um dia, eu não sei quando, um dia vai sair, um dia vai sair. E tantas coisas, sabe, já aconteceram aqui, já conversei com algumas pessoas com opiniões tão diferentes. E eu quase levei a sério isso de transformar isso aqui num podcast de opinião. Eu me lembro, tenho a vívida memória de uma vez que eu entrei em contato com uma editora, perguntando como funcionava para entrar em contato com os autores da editora. E é curioso que a editora basicamente ela falou, então, você pode entrar livremente pelo próprio contato das pessoas. Então, pelo próprio contato dos autores. Você vai lá no Instagram, fala com eles, vai no WhatsApp, se você tiver um número, vai, chama a pessoa e conversa diretamente. Você não precisa da editora para isso. E eu achei interessante. Confesso que na época eu até pensei se eu entraria em contato com alguém. E aí eu comecei a perceber realmente o que era esse mundo do podcast das pessoas.
que era isso. Era pessoas que são pessoas e que dependem de outras pessoas para gerar conteúdo. Conteúdo que muitas das vezes não necessariamente precisa gerar receita, mas que precisa nutrir as pessoas de algo. Então eu comecei a perceber a necessidade de propósito, a necessidade de projeto. E isso me parou, cara. Me parou, me fez pensar, me fez fazer as coisas do que seria o objetivo disso. Qual que seria a conversa aqui. O que moveria as pessoas a ouvirem. Seria a polêmica do momento, a notícia do momento, a história do momento. E eu tive uma crise por um período que eu pensei, cara, todos os episódios que eu tô fazendo, nenhum chega aos pés do primeiro episódio, em que eu falei por 3 minutos, e eu falei do qual era o objetivo daqui. Eu lembrei da edição, e a edição eu tinha acertado os tempos. Eu não tinha episódio que eu não acertava o tempo. Ficava uma coisa maluca, tão estranha. Principalmente a questão da automatização, a questão de volume. E eu lutei com isso e pensei, cara, eu vou fazer mais simples. Vou fazer mais direto, mais verdadeiro, mais comum. Talvez seja isso. Só que, por que as pessoas assistiriam a vida comum? Por que as pessoas assistiriam coisas comuns, naturais? Todo mundo quer o extraordinário. Todo mundo quer a vida que não é real, que não pode ter. Porque quando você conseguir a vida dos sonhos, ela se torna chata. E você até esquece que um dia você sonhou com aquilo. Não é louco isso? Não é louco o quão estranho é o ser humano? O quão vazio de propósito às vezes é o ser humano. E nisso eu não encontrei solução. Eu não encontrei a resposta mágica e agora é uma nova fase e agora nós vamos e vamos e vamos. Não encontrei a resposta para isso. Não encontrei a resposta para o final da vida. Não encontrei a resposta para o coração. Mas eu resolvi confiar em alguém. Alguém que tem o rumo da história nas mãos. Eu resolvi confiar em Deus. Eu já contei algumas coisas sobre como eu entendi que a minha vida não tinha sentido sem Deus. Quando criança, eu li o Salmo 103, o verso 1, bendiz ao Senhor a minha alma, e aquilo mexeu comigo e me fez procurar a Deus. Porque se eu queria bendizer a Deus de fato, eu não tinha outro caminho, senão me entregando a Ele e fazendo para Ele todas as coisas da minha vida. E eu fiz muitas coisas. E eu trabalhei, e eu corri atrás de muitas coisas. Mas eu ainda assim ficava procurando por algo mais. Só que eu fiz isso. Isso aqui existe como a tentativa do Milton Ferraz do passado de deixar um legado, construir alguma coisa. Eu estou construindo alguma coisa. Eu estou lutando. Eu estou trabalhando. Estou erguendo algumas paredes. Mas não pode ser fora da rocha. Então esse podcast virou um momento devocional de reflexões bíblicas de Milton Ferraz.
E aí lá vai o Milton, lê um texto bíblico, conta a interpretação sobre o texto bíblico. E foi isso por algum tempo, né? Por algum tempo. Até o dia de hoje, o dia de nós conversarmos. O dia de nós pararmos aqui de novo e olharmos para nós mesmos e nos perguntarmos se nós estamos bendizendo ao Senhor, como diz o Salmo 103, se a nossa vida tem propósito ou estamos dando propósito a ela, se estamos sendo gratos diante de tudo o que nós vivemos, se nós alcançamos a vida dos sonhos e ainda estamos ingratos, se estamos aqui. E por que estamos aqui? Ao invés de não estarmos, mas estamos aqui, nesse pequeno momento.